Boa tarde, nono ano. Nós vamos dar continuidade à nossa aula de hoje e vocês vão adiantar a página do livro para a página 18. Nós paramos na página 17, onde vocês iam fazer uma atividade e apresentar em sala. Nós vamos deixar essa atividade para volta, tá certo? Então, vocês vão para a página 18 no livro de arte e aí nós vamos dar início ao capítulo 2. E esse capítulo 2, ele tem como tema derramar tinta, colorir papel. Isso é até um pedacinho de uma música da banda Jamil e Uma Noite. Eu vou colocar ela como plano de fundo, como música de fundo, para que vocês escutem, tá certo? E aí esse tema, derramar tinta, colorir papel, eu vou pedir para que vocês façam uma breve leitura aqui na página 18, né? E aí nós vamos dar seguimento aos 3 principais pontos dessa aula, que será esses 3 temas aqui: impressionismo, expressionismo e modernismo. E aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre cada período desse: o período do impressionismo, o expressionismo e o modernismo, destacando autores de cada período e obras, e principais obras. Dê em destaque aquelas obras mais famosas de cada período, tá certo? Então, é a primeira atividade que vocês vão fazer e em forma de slides e vão enviar para o meu e-mail, certo? Dando sequência, nós vamos para o tema pintura, que segue na página 20, certo? E aí nós vamos falar sobre a pintura, conceituar um pouco mais sobre pintura, como ela surge, como ela acontece, quais os materiais utilizados na pintura, quais os tipos de pintura, a escolha do tema, os tipos de temas, certo? Então, essa vai ser a nossa principal base, falar sobre a pintura. E aí eu vou ler aqui rapidinho o conceito de pintura. É uma aplicação de pigmentos em um plano, apesar de tradicionalmente ser feita em superfície bidimensional, ou seja, em uma superfície plana. Eu tenho aqui um exemplo. Eu tenho aqui esse exemplo. Esse exemplo aqui é uma pintura, um desenho feito em uma superfície plana, certo? Ele está em forma plana, sem nenhum movimento, sem nenhuma profundidade. Então, eu chamo isso aqui de bidimensional. E tridimensional é quando eu consigo dar profundidade a esse objeto, dar forma e comprimento a esse objeto, tá certo? Então, eu trago o real para a forma do meu desenho. Então, aqui eu tenho um círculo e eu queria desenhar uma maçã. E ela ficou aqui na minha forma plana, então ela está numa forma bidimensional. E quando eu começo a utilizar as linhas ou a tinta para dar profundidade a esse desenho e trazer ele para o real, eu estou dando uma forma tridimensional, tá certo? Então, eu tenho altura, profundidade, cores e vários outros, ponto de luz, sombra. Então, essa é a diferença de bidimensional e tridimensional. Por exemplo, outro exemplo básico aqui, se eu pedisse para vocês desenhar um dado, e vocês, um cubo, né? Vocês iam iniciar em uma forma plana, bidimensional. Então, vocês iam iniciar dessa seguinte forma, usando retas, né? Segmento de retas. E aí, se eu pedir para você dar continuidade e transformar esse cubo em uma forma tridimensional, então eu vou trazer essa forma plana para o mais real possível, certo?
E aí, voltando aqui para a pintura, nós temos 3 tipos de pintura. A pintura a óleo, a pintura a aquarela e a pintura a têmpera, que são os 3 tipos de tintas utilizadas na pintura. A pintura a óleo, ela é uma tinta à base, em que a tinta é a base de óleo e a sua diluição usa-se um material, uma fórmula, um diluente, né, à base de óleo. Então, você não consegue diluir a tinta a óleo na água, por exemplo. A tinta aquarela, ela é uma tinta que o seu pigmento é a base de água. E essa técnica, ela tem uma secagem mais rápida e também a tonalidade mais leve. Ou seja, a tinta guache, por exemplo. A tinta guache, ela é uma tinta mais ralinha, então que eu consigo, quando eu uso ela no papel, utilizo ela no papel, ela seca mais rápido e a tonalidade dela é mais leve do que a tinta a óleo. E lembrando que a tinta a óleo, ela tem uma demora a mais na secagem. Então, por isso que os artistas, pintores, eles utilizam a tinta a óleo. Ela é mais apropriada para a tela, né? Para a superfície. E ela tem uma certa demora na secagem. Essa demora faz com que eu modifique o meu desenho assim que eu achar necessário. Então, eu pintei algo e eu não gostei, quero modificar. Então, eu vou lá e modifico na minha tela. Eu tenho uma tela aqui atrás que os artistas, eles não desenham, não pintam de um dia para o outro, né? Então, tem várias etapas para ser seguidas. E a pintura a têmpera, ela é um pigmento dissolvido em aglutinante, ou seja, ela é a base de gema de ovo, certo? Então, vocês têm aqui no livro de vocês uma receita sobre dessa tinta, que vocês podem testar em casa e ver se dá certo, tá certo? Essa tinta, ela era utilizada no Antigo Egito. Então, nos primeiros surgimentos da pintura, da utilização da cor na pintura, era usado esse tipo de tinta. E aí, eu vou dar sequência com o tema, certo? Então, a pintura, ela tem 3 tipos, né? A óleo, a aquarela e a têmpera. E para que aconteça a pintura, eu tenho que escolher um tema. Então, eu tenho esses 4 tópicos aqui que me ajudam a definir sobre o que eu quero pintar. Então, aqui eu tenho a natureza morta, onde eu escolho objetos inanimados e eu coloco no desenho, certo? Isso era uma das formas de pintar. E eu tenho aqui uma tela que representa a natureza morta, onde eu destaco os objetos sobrepostos sobre algo, certo? O retrato, eu tenho o tema retrato e eu tenho aqui dois tipos. O retrato, onde representa alguém, né? O pintor, ele desenhou e pintou alguém. Então, aqui a tela Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci. E eu tenho aqui um autorretrato, que já é uma diferença entre retrato e autorretrato. O autorretrato, ele acontece quando o próprio artista desenha a si mesmo, certo? Desenha e coloca na tela a si mesmo, ele próprio. Então, tem aqui essa artista que vocês já viram no ano passado, né? Falei um pouquinho sobre ela nas aulas, Frida Kahlo. E paisagens. Nós temos o tema paisagem também. Então, os temas podem ser natureza morta, retrato, autorretrato, paisagens. Paisagem, ela acontece ou com o que eu estou vendo, certo? Ou da minha imaginação, observando a natureza, elementos da natureza. Eu tenho aqui uma obra pintada com elementos da natureza.
Então, eu tenho o tema paisagens, certo? E aí, surge esses dois tópicos aqui, abstrato e figurativo. O abstrato é a pintura que utiliza linha figurativa. A figurativa é onde eu represento a imagem de qualquer objeto ou ser existente, tá certo? Então, eu tenho aqui, por exemplo, esse pote com pincéis. E aí eu desenho, eu coloco na minha pintura esse desenho aqui. Utilizando toda essa forma, e eu já identifico que isso aqui é uma figura de um retângulo, né? De um retângulo, uma caixinha com pincéis. Então, eu identifico isso. No abstrato, eu vou utilizar formas que desconstrói todo esse desenho. Por exemplo, eu posso usar as formas geométricas e usar a forma e da forma que eu quiser, tá certo? Construir. E sabendo que o abstrato, ele não surge somente de formas geométricas, ele também pode surgir de linhas, de pigmentos, de texturas. Então, é uma mistura de colagem. Então, ela surge de diferentes formas. Então, o que é que eu quero? Vocês vão escolher duas imagens, uma abstrata e uma figurativa. Vão produzir uma obra abstrata para mim, escolher um autor, tá certo? Uma obra abstrata e representá-la no caderno de desenho. E o outro, uma figura, uma obra figurativa, certo? Então, essa é a nossa aula de hoje. Vocês vão, além de assistirem a aula, façam uma leitura das páginas até a página 26 e respondam a atividade da página 27. Boa tarde, nono ano. Nós vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. E vocês vão adiantar a página do livro para a página 18. Nós paramos na página 17, onde vocês iam fazer uma atividade e apresentar em sala. Nós vamos deixar essa atividade para volta, tá certo? Então, vocês vão para a página 18 no livro de arte, e aí nós vamos dar início ao capítulo 2. E esse capítulo 2, ele tem como tema derramar tinta, colorir papel. Isso é até um pedacinho de uma música da banda Jamil e Uma Noites. Eu vou colocar ela como um plano de fundo, como música de fundo, para que vocês escutem, tá certo? E aí esse tema, derramar tinta e colorir papel, eu vou pedir para que vocês façam uma breve leitura aqui na página 18, né? E aí nós vamos dar seguimento aos 3 principais pontos dessa aula, que será esses 3 temas aqui: impressionismo, expressionismo e modernismo. E aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre cada período desse. O período de impressionismo, o expressionismo e o modernismo. Destacando autores de cada período e obras, e principais obras. Deem destaque aquelas obras que mais famosas de cada período, tá certo? Então, é a primeira atividade que vocês vão fazer e em forma de slides e vão enviar para o meu e-mail, certo? Dando sequência, nós vamos para o tema pintura, que segue na página 20, certo? E aí nós vamos falar sobre a pintura conceitual, um pouco mais sobre pintura, como ela surge, como ela acontece, quais os materiais utilizados na pintura, quais os tipos de pintura, a escolha do tema, os tipos de temas, tá certo? Então, essa vai ser a nossa principal base, falar sobre a pintura. E aí eu vou ler aqui rapidinho o conceito de pintura. É uma aplicação
de pigmentos em um plano, apesar de tradicionalmente ser feita em superfície bidimensional, ou seja, em uma superfície plana. Eu tenho aqui um exemplo. Eu tenho aqui esse exemplo. Esse exemplo aqui é uma pintura, um desenho feito em uma superfície plana, certo? Ele tá em forma plana, sem nenhum movimento, sem nenhuma profundidade. Então, eu chamo isso aqui de bidimensional. E tridimensional é quando eu consigo dar profundidade a esse objeto, dar forma e comprimento a esse objeto, tá certo? Então, eu trago o real para a forma do meu desenho. Então, aqui eu tenho um círculo e eu queria desenhar uma maçã. E ela ficou aqui na minha forma plana, então ela tá numa forma bidimensional. E quando eu começo a utilizar as linhas ou a tinta para dar profundidade a esse desenho e trazer ele para o real, eu estou dando uma forma tridimensional, tá certo? Então, eu tenho altura, profundidade, cores e vários outros, ponto de luz, sombra. Então, essa é a diferença de bidimensional e tridimensional. Por exemplo, outro exemplo básico aqui, se eu pedisse para vocês desenhar um dado, e vocês, um cubo, né? Vocês iam iniciar em uma forma plana, bidimensional. Então, vocês iam iniciar dessa seguinte forma, usando retas, né? Segmento de retas. E aí, se eu pedir para você dar continuidade e transformar esse cubo em uma forma tridimensional, então eu vou trazer essa forma plana para o mais real possível, certo? E aí, voltando aqui para a pintura, nós temos 3 tipos de pintura: a pintura a óleo, a pintura a aquarela e a pintura a têmpera, que são os 3 tipos de tintas utilizadas na pintura. A pintura a óleo, ela é uma tinta em que a tinta é a base de óleo e a sua diluição usa-se um material, uma fórmula, um diluente, né, à base de óleo. Então, você não consegue diluir a tinta a óleo na água, por exemplo. A tinta aquarela, ela é uma tinta que o seu pigmento é a base de água. E essa técnica, ela tem uma secagem mais rápida e também a tonalidade mais leve. Ou seja, a tinta guache, por exemplo. A tinta guache, ela é uma tinta mais ralinha, então que eu consigo, quando eu uso ela no papel, utilizo ela no papel, ela seca mais rápido e a tonalidade dela é mais leve do que a tinta a óleo. E lembrando que a tinta a óleo, ela tem uma demora a mais na secagem. Então, por isso que os artistas, pintores, eles utilizam a tinta a óleo. Ela é mais apropriada para a tela, né? Para a superfície. E ela tem uma certa demora na secagem. Essa demora faz com que eu modifique o meu desenho assim que eu achar necessário. Então, eu pintei algo e eu não gostei, quero modificar. Então, eu vou lá e modifico na minha tela. Eu tenho uma tela aqui atrás que os artistas, eles não desenham, não pintam de um dia para o outro, né? Então, tem várias etapas para ser seguidas. E a pintura a têmpera, ela é um pigmento dissolvido em aglutinante, ou seja, ela é a base de gema de ovo, certo? Então, vocês têm aqui no livro de vocês uma receita sobre dessa tinta, que vocês podem testar em casa e ver se dá certo, tá certo? Essa tinta, ela era utilizada no Antigo Egito. Então, nos primeiros surgimentos
da pintura, da utilização da cor na pintura, era usado esse tipo de tinta. E aí, eu vou dar sequência com o tema, certo? Então, a pintura, ela tem 3 tipos, né? A óleo, a aquarela e a têmpera. E para que aconteça a pintura, eu tenho que escolher um tema. Então, eu tenho esses 4 tópicos aqui que me ajudam a definir sobre o que eu quero pintar. Então, aqui eu tenho a natureza morta, onde eu escolho objetos inanimados e eu coloco no desenho, certo? Isso era uma das formas de pintar. E eu tenho aqui uma tela que representa a natureza morta, onde eu destaco os objetos sobrepostos sobre algo, certo? O retrato, eu tenho o tema retrato e eu tenho aqui dois tipos. O retrato, onde representa alguém, né? O pintor, ele desenhou e pintou alguém. Então, aqui a tela Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci. E eu tenho aqui um autorretrato, que já é uma diferença entre retrato e autorretrato. O autorretrato, ele acontece quando o próprio artista desenha a si mesmo, certo? Desenha e coloca na tela a si mesmo, ele próprio. Então, tem aqui essa artista que vocês já viram no ano passado, né? Falei um pouquinho sobre ela nas aulas, Frida Kahlo. E paisagens. Nós temos o tema paisagem também. Então, os temas podem ser natureza morta, retrato, autorretrato, paisagens. Paisagem, ela acontece ou com o que eu estou vendo, certo? Ou da minha imaginação, observando a natureza, elementos da natureza. Eu tenho aqui uma obra pintada com elementos da natureza. Então, eu tenho o tema paisagens, certo? E aí, surge esses 2 tópicos aqui, abstrato e figurativo. O abstrato é a pintura